Olá, família da Natação Criativa! Vamos iniciar o nosso episódio 120 e hoje de um modelo diferente. Vamos ter áudio e vídeo, primeiro episódio, que daqui para frente vai ser o marco. Que o próximo já teremos o professor Alberto Clar no episódio 121 e hoje tenho o prazer de ter ao meu lado um ícone da natação, que foi meu ídolo da minha geração. Participou de 4 Jogos Olímpicos, conquistando 4 medalhas. Atualmente empreendedor, palestrante, falo nada mais nada menos de Gustavo Borges. Legal, prazer estar aqui com você, Renato, com uma audiência, uma plateia aqui no estúdio, com o Albertão aqui do nosso lado, Alberto fazendo parte aqui da nossa... bateu palma aqui, tá? Só para... Tava colocando. Episódio 120, né? Acho que eu já participei de um episódio durante a pandemia ali, no meio... Sim, um dos primeiros. Foi um dos primeiros? Foi um Tipo, dos primeiros. 5 assim? Ah, não sei o número. Foi um dos primeiros. Não, foi um dos primeiros. E o marco foi a pandemia ali para levar informação para os professores. Que legal. E de lá para cá já é a 3ª temporada. Muito legal. Prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer muito a sua presença, né? Um ícone, principalmente para minha geração, né? Em 96 você sobe ao pódio, já é o maior brasileiro em número de medalhas com apenas 23 anos. Em 94 no Mundial de Roma você é apelidado pelo Senhor Revezamento, que pega o revezamento em quinto, entrega em terceiro. Fala um pouco aí da sua história aí, acho que dificilmente alguém não conhece, mas quem é Gustavo Borges aí? Putz, Gustavo Borges. Essas medalhas aí que você mencionou até... Foram 4 medalhas, né, até 2000. E cada uma delas, cada etapa da minha vida teve uma experiência bem particular, né, de vivência do esporte. Com 19 anos estreando numa Olimpíada, com 23 já ganhando 2 medalhas, com 27, que eu já achava que eu estava de bengala com 27, que a nossa geração ela envelheceu dentro do esporte, né, foi exatamente na minha geração, porque a gente tinha uma característica de... Você vai, você estuda, né? Aí uma turma para com 18 anos no período ali de vestibular e uma outra parava com 22, 23 anos. Era mais ou menos assim que funcionava. Então você via, na Olimpíada de 92, eu tinha lá Matt Biondi, Stefan Caron, que eram atletas de 27 anos, olhava e falava, não é possível que esses caras estão nadando ainda nessa idade tão avançada. E aquela realidade, né, acabou, na minha geração, por uma questão financeira, de desenvolvimento, de técnica, de treinamento, uma série de coisas que aconteceram, o pessoal envelheceu. Mas a história começa, envelheceu e dando resultado, né? Hoje a gente vê atletas aí excepcionais com idades mais avançadas. Mas a minha história começa em Ituverava, né? Eu sou ituveravense, comecei a nadar bem cedo, com 9, 10 anos de idade eu já estava ali nas piscinas. E a interferência do interior, a facilidade do interior de explorar vários esportes, acho que foi algo que deu uma geral assim no meu corpo, no desenvolvimento motor, nas questões que eu fiz ali logo cedo, porque eu fui exposto a natação, vôlei, basquete, fui exposto a tênis, até hipismo eu fiz, né? Você imagina o cavalo numa hora dessa, não é uma coisa que vai ficar muito legal. E depois a natação foi o que eu segui, né? A partir dos 14 anos eu deixei o vôlei de lado, que seria o meu segundo esporte ali, e fui tocando pau ali na natação. E fui desenvolvendo, fui para Franca, São Paulo, São Carlos, passei por São Carlos. E foi um desenvolvimento muito legal, uma carreira bem bacana. Me deparando com mentores, com professores, com treinadores que cresceram, que me fizeram ser o que sou e construir essa carreira aí que eu tive. Hoje eu montei aqui a nossa entrevista vou falar um pouco da natação sua no Brasil, nos Estados Unidos, o seu tempo agora como empreendedor, palestrante e esse evento que você vai produzir aí, o maior encontro de natação. Então, para a gente iniciar, você falou aí desse início lá em Ituverava, na década de 80. Uma curiosidade minha, essas primeiras aulas suas, começou mecanicista ou havia também brincadeiras aí no meio? Nossa, imagina o seguinte, tinha câmera de ar de caminhão dentro da piscina, então isso é brincadeira, eu acho. A gente tinha uma série de... Eu lembro de brincar bastante, mas eu lembro de muita mecânica. Vai e volta, sem muita técnica. Até que chegou um treinador, minha primeira professora foi a Ivana. A Ivana, ela era de São Joaquim da Barra, ela vinha para Ituverava praticamente todos os dias dar aulinha de natação, e a gente fazia lá nossas aulas. Mas quando chegou o Luiz Carlos, um treinador internacional de Ribeirão Preto, ele acabou entrando numa técnica um pouco melhor. Foi quando eu aprendi, assim, na primeira vez na minha vida que eu escutei assim, estica e finaliza uma abraçada, por exemplo. E ali eu acho que a questão mecânica ela acabou iniciando. Então, do que eu me lembro, era muito mais mecânico do que brincadeira. E
E a gente se divertia mesmo nos intervalos ali, entre uma coisa e outra. Lógico que tinha brincadeira durante os treinos. E tinha muito tempo, eu lembro de ficar muito tempo parado. Agora que você fez essa pergunta, você começa a refletir, né? Eu lembro a gente ficando muito tempo parado num dos lados da piscina, aí depois prepara, vai, atravessa a piscina, depois prepara, vai. E a piscina era legal, a piscina tem meu nome lá em Ituverava, né? E ela era de uma borracha preta, as raias. Você lembra disso? O Alberto, você já viu isso? Parecia uma borracha preta, assim, nem sei como é que era. Ou até uma corda, né? Às vezes era corda, não tinha raia que dividia para parar a marola. Então você não existia esse negócio de se preocupar com marola. Você só ia. E queria saber a sua opinião sobre a brincadeira, né? Que hoje você tem até metodologia, você tem essas aulas temáticas durante a metodologia e na periodização. Hoje a criança mudou daquela criança de antigamente. Eu até brinco que antes o pai dava 2 palmadas e colocava a criança dentro da piscina. Hoje, se a criança não gosta, ela não retorna na aula. Como você vê a importância da brincadeira hoje no aprendizado? A criança, o jovem, ele precisa aprender a nadar. A brincadeira era uma das estratégias para que você possa fazer isso. Então, se fala assim, dentro da metodologia a gente trabalha com 3 pilares aqui, que é o desenvolvimento motor, cognitivo e comportamental. Então, o desenvolvimento motor ele é fundamental para que isso aconteça. Você pode ter isso de uma forma mecânica, de repetição, de fazer as técnicas do nado, de flutuação, de braçadas, isso depende muito da idade, e você pode chegar nesse resultado com a brincadeira, que é uma forma de você, entre aspas, dar uma enganada na criança, porque a diversão ela é muito importante. E se você olha no alto rendimento, os grandes treinadores foram aqueles que conseguiam introduzir de uma maneira criativa, de uma maneira divertida, um treinamento de alto rendimento. Então, tem vários treinadores ali, eu tive alguns, né, que brincavam e outros que eram muito duros, né? A maior parte dos treinadores da década de 90, né, final da década de 80, 90, tinha muito essa questão da repetição e do volume, né? Então foi quando o volume, fora alguns treinadores que tinham já uma visão um pouco diferente disso. Então você tinha muita repetição e tudo mais. Aqueles que se aproximavam mais de uma estratégia diferente de treino, conseguia tirar mais dos atletas, mais do nadador. Porque a hora que você está se divertindo, você entra num fluxo de trabalho, de treinamento que é legal. A hora que aquilo vira trabalho, vira uma coisa muito assim, uma cobrança muito grande, e isso vale para criança, para jovem, para adulto, você acaba tendo assim, uma dificuldade de manter a sua concentração por mais tempo e se desenvolver por mais tempo. E o pensamento de longo prazo, a forma como você constrói o teu resultado, se você fizer por tempo suficiente, fazendo bem aquela atividade, e você consegue se manter nesse sentido de 1, 2, 3, 4 anos, o ciclo olímpico tem 4 anos, se você consegue fazer por um bom tempo, você fica bom naquele negócio. Principalmente se a estratégia for adequada. Se a estratégia é adequada, você fica 4, 8, 12, 16. E aí você começa a se conectar. Então, independentemente de ser uma criança, um jovem, um adulto, você precisa de estratégias e você precisa ser criativo no sentido de trazer o melhor do atleta, o melhor do jovem, o melhor do aluno, para que ele tenha o seu desenvolvimento, seja ele no aspecto motor, cognitivo ou comportamental. E a metodologia até lança um estudo com 387 academias de 26 estados, que a gente tem uma perda de 32 mil crianças da iniciação até o aprendizado, que isso é equivalente a 70%. Então a gente está tendo uma perda muito grande aí nessa fase de aperfeiçoamento, que até essa estratégia da brincadeira seria fundamental. E você acredita que essa brincadeira vai até quando? Então, até o alto rendimento dá para ir? Dá, não. A questão de brincadeira é a questão da estratégia divertida, talvez, né? A diversão ela tem que estar inserida. Isso no mercado de trabalho é a mesma coisa. Dentro do colégio é a mesma coisa. Por que na natação infantil, por exemplo, seria diferente, né? Que as pessoas gostam de brincar, as pessoas gostam de dar risada. A hora que você dá risada, a hora que você tá legal, a coisa roda de uma forma diferente. Então, quando você tem uma perda muito grande de jovens, é lógico que tem um pouco na conta da estratégia do professor, isso é importante. Tem vários aspectos que estão na conta da estratégia do negócio e muito que está na estratégia do pai e da mãe. O pai e a mãe eles têm uma influência gigantesca, tanto na decisão de onde eles vão colocar os filhos, né? Por que eles estão num lugar e não estão em outro. Eles tomam essas decisões todos os dias, né? Quem toma a decisão não é uma criança de 4 ou 5 anos de idade, são os pais. Então, se você tem uma criança, um jovem numa escola que não é divertida e que não está desenvolvendo, você, como pai, como mãe, identificando isso, você pode levar noutra. Seja no ensino normal de escola, seja dentro de uma academia, num clube de natação. Pouco importa. Então, o pai ele tem que ficar muito alerta.
Aí, a hora que você coloca o pai e a mãe alerta em relação à educação dos filhos, que eles estão muito ligados no ensino normal, de colégio, de escola. Agora, na natação, eles não entendem o que está acontecendo ali dentro. Então, quando a gente trabalha com a metodologia, a gente estrutura de uma forma que o pai possa olhar para aquilo e entender. Tanto o desenvolvimento da criança nos aspectos de metodologia de trabalho, quanto de desenvolvimento. Aí facilita, porque a estratégia de diversão ela tem que ser inserida dentro desse contexto. Então, no final das contas, a gente quer que os garotos aprendam a nadar. Esse é o objetivo fim que a gente tem. Mas a forma como você aprende a nadar e você fica por um bom tempo passa por uma estratégia divertida. Passa por estratégias de professores que precisam ter algo a mais do que simplesmente vai e volta, faz assim, faz assado. Se você tem, voltando aos treinadores, né, de alto rendimento, nem sempre o melhor professor, o cara que mais conhece, o profissional que tem mais conhecimento de todos, é o melhor técnico, o melhor coach. Porque talvez ele não consiga trazer de dentro do atleta aquela chama, aquele fogo que faz com que ele tenha resultado. Então isso é muito particular, a estratégia do profissional que está ali do lado, né? Depende dele muito isso. E depende da estrutura do negócio como um todo para que aquilo funcione. E falando desse jovem, queria saber como foi a sua vinda para o Pinheiros, ali na década de 80, com apenas 17 anos. Você já fazia musculação nessa época? Você foi morar sozinho? Como foi essa vinda, indo para São Paulo, a grande cidade ali? Pô, foi muito interessante, né, a vinda para o Pinheiros. Eu estava em São Carlos, no São Carlos Clube, e nadando com o piscinão. E era um clube do interior, assim, o clube, falando de diversão, né? Você olhava assim, parecia o clube mais divertido ali, né? Tinha a recreativa, eu estava na Associação Atlética Francana e o piscinão estava com um time ali de base muito forte. Nossa, você olhava os moleques nadando, tal, não sei o quê. E o piscinão tinha uma característica de treino muito interessante. Depois, quando eu vi, né, a visão do piscinão era treinos assim, coisas muito curtas e alguns estímulos muito interessantes ali dentro do treino. E quando eu estava lá com o piscinão em São Carlos, e os meus pais foram peças fundamentais para que a gente tomasse decisões ali ao longo da minha carreira, né? Eles falam, bom, a sua irmã está voltando dos Estados Unidos, ela foi fazer um ano de intercâmbio, ia fazer faculdade, estudar para a faculdade em São Paulo. Esse ano foi o ano que eu completei 16, se eu não me engano, 87. E eles falaram, vamos para São Paulo. Vamos lá para evoluir, morar com a sua irmã e tal. E a gente olhou para os clubes, né, de São Paulo e tinham dois aqui em São Paulo. Tinha o Paulistano e Pinheiros. E aí a gente olhou, pensou, falou assim, pô, o tio William é um cara divertido, tal, que tal ir pro Pinheiros, pro Paulistano? E a gente começou a olhar o Paulistano. E era o clube que eu vim aqui para fazer o treinamento. Então a gente vem aqui, conversa com o William, meu pai e minha mãe conversam, tal, pô, não sei o que, vai ser no Paulistano. A hora que chega próximo dessa decisão, o Paulistano estava num momento de transição dentro ali do clube, né? E eles fecharam, não sei se fechou a natação, ou teve alguma reestruturação dentro do Paulistano que o William saiu de lá e foi para o Paineiras. E naquela época, você sair do Paulistano ou do Pinheiros e cruzar o rio, né, o Rio Pinheiros, era mais ou menos sair daqui para Guarulhos, né, uma coisa assim absurda. Era muito longe, assim, para quem está vindo do interior, você tem aquela barreira, e o Pinheiros e o Paineiros não são clubes muito distantes, né? E eu ia morar na Vila Mariana, já estava decidido isso. Na Vila Mariana, aqui nessa de Queiroz, né? Paraíso. Então, quando eu ia para o Paulistano, estava fácil, eu falei assim, agora eles vão para o Paineiras, impossível. E a gente, como tinha as duas opções do Paineiras e do Pinheiros, a gente começou a analisar, começou a ver, pô, e se a gente for para o Pinheiros? Pô, mas a gente já comprometeu com o William. Não, a gente comprometeu com o Paulistano, não com o William, porque senão ia ser complicado. E essa é uma das coisas, né, que eu converso com o William, pô, ele quase me treinou algumas vezes, né? Essa principal. E depois, quando eu estava no Vasco da Gama, que ele estava como uma base aqui em São Paulo, mas eu estava treinando em outro lugar. E aí depois eu vou fazer o meu podcast com o Alberto, eu vou relembrar para ver se bate a história, né? Porque a forma como você enxerga uma coisa que aconteceu muito tempo atrás e de um outro olhar é muito interessante. Mas do que eu me lembro, né? Eu agendo com o Pinheiros, com o Miguel, né? Acho que foi o Miguel que foi o interlocutor ali na época. E eu tô no Shopping Guatemi, né? Acho que é 2, 3 horas da tarde que eu ia no Pinheiros para conhecer, né? Para ver. E eu estava numa expectativa, assim, pô, estava indo para um lugar, agora estou indo para o outro, um pouco dessa coisa. E no Shopping Guatemi eu encontro o Rogério Awila, que é um cara de Rio Preto, que ganhava tudo na prova de 50 metros, né? Aqui no Brasil, no estado, né? Em São Paulo.
E eu encontro com ele do nada e falo assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, pô, eu vou pro Pinheiros, vou ter uma reunião agora. E o Awila, assim, eu tenho 2,3 m, o Awila tá 1,97 m, assim, 2 caras grandes, né? E aí eu falo assim, pô, eu tô indo lá também. Ele falou, pô, que legal, então vamos junto. Que hora que é o seu lá? Ah, é tal. E a gente chegou lá. Então você imagina, chega 2 caras de quase 2 metros de altura, né? Ele era um velocista, ele era mais rápido do que eu naquele momento. Eu estava em ascensão ali, ele era um ano mais velho do que eu, se eu não me engano. E a hora que a gente chega no Pinheiros lá com o Miguel e o Alberto olha para aqueles dois, cara, eu vi uma lágrima sair do Alberto, assim, porque a hora que você vai pegar atleta assim, você quer gente grande, gente com o braço comprido, fala assim, cara, esse aqui tem potencial. Eu vi ele chorar, foi isso mesmo? Ele chorou um pouquinho, aí eu falo assim, cara, quando que a gente começa, né? A gente já foi lá pro dia seguinte, fui muito bem acolhido, né, pela direção do clube, pelo Alberto, pelo time ali. E foi onde deu sequência nos treinamentos. E a história começou ali, né, em termos de alto rendimento mesmo, porque a evolução foi muito rápida. Aí você tem uma evolução rápida, logo na sequência, já com 18 anos, vai estudar nos Estados Unidos, fazer o ensino médio, né, que é a high school. E como foi essa sua experiência lá na América? Você acredita que você teve um grande crescimento como nadador nessa mudança? Você até indicaria para os jovens atletas aqui essa mudança para outros países ou hoje em dia a gente não precisa mais disso? Tem 2 etapas aqui. Eu indico sempre para os Estados Unidos para fazer faculdade, porque independentemente do nível que você está. Porque a experiência que você tem em nível universitário, de experiência de time, de escola versus esporte, você não vai encontrar isso, pelo menos eu não conheço, em lugar nenhum no mundo. Eu fiz faculdade lá, meus filhos fizeram faculdade lá, minha filha está fazendo engenharia na Universidade de Michigan. Deu sorte, todo mundo fez Michigan, né? Meu filho se formou em Michigan, a minha filha está lá no 3º ano de engenharia. E a experiência que você tem morando no campus universitário, vivenciando aquilo, indo para o jogo de futebol, vivenciando o esporte, vivenciando aquele negócio, é muito envolvedor. E eu acho que é um crescimento, não, assim, fora a parte do esporte, é um crescimento maturacional do jovem muito grande. Então eu recomendo sim. E as oportunidades que tem lá nos Estados Unidos, às vezes a turma fala, não sou muito bom, acho que eu não vou conseguir. Você tem divisão 1, divisão 2, divisão 3, você tem mais de 1.000 universidades que têm possibilidade para te receber. É uma questão, às vezes, mais financeira do que de decisão de performance de natação ou de esporte no âmbito geral. Então, esse é um ponto de relação com o esporte e a escola. Na década de 90, era muito, muito diferente do que é hoje. A gente já tinha ali uma estrutura voltada para os clubes crescendo, melhorando. Tinha um profissionalismo, estava iniciando um profissionalismo ali. Na década de 90 a gente não tinha muita coisa ali. Tinha o apoio dos clubes, tinha uma ajuda de custo, uma ajuda aqui e ali. Os clubes eram mais ou menos os mesmos que estão hoje aqui, né, em termos de resultado e tudo mais. Mas o que mudou de lá para cá é que o mundo ele se abriu para todos. Então, assim, você não sabia naquela época o que os seus adversários faziam, os treinadores, a forma de informar, ou você viajava, conversava com alguém, ou você pegava na revista Nadar, nem sei como é que os caras pegavam informação. Você escutava, acho que o cara lá está fazendo esse tipo de coisa. E nos Estados Unidos, pela facilidade e o volume de gente e o volume de competição que tinha, os treinadores eles tinham muito mais conexões, e as competições eram muito mais competitivas, né? Você ia para uma competição a cada semana, a cada 2, 3 dias. Aqui você não tinha isso. Era muito pouco, né? A gente fazia lá os nossos desafios com Minas, trazia o Curitibano, fazia uma competição aqui e outra. O Campeonato Paulista era só 2 times, né? Então era muito a questão de competitividade, a troca de informação dos treinadores. Então, assim, aqui no Brasil você tinha que ser artista. Então, você pega a Europa, você pega os Estados Unidos, você tinha muito mais volume ali. Ou países como a Austrália, que já é um país muito mais direcionado para a parte aquática, como nos principais esportes. Passando uma visão disso, né, de como foi lá naquela época para hoje, eu dou o exemplo do meu filho. Meu filho ele fez natação na Universidade de Michigan com um grande treinador, que é o Mike Bottom. E o Mike Bottom teve grandes atletas, recordistas, medalhistas de ouro, não sei quantas medalhas olímpicas que o Mike Bottom tem. Ele fez isso em alto rendimento, mas na sequência do alto rendimento lá nos Estados Unidos, o que era diferente da minha época, que o treinador ele dava muita atenção para o atleta internacional. Hoje eu percebo que o melhor lugar para o atleta internacional, para o atleta brasileiro profissional estar é no Brasil. E chegamos a essa conclusão pela atenção que os treinadores, que são universitários ou de clubes lá, dão para esses atletas. Então, pode ser que seja mais particular para o meu filho, mas
Se eu olhar a grande maioria dos atletas, eu te dou um outro exemplo, além do meu filho, de atletas atuais, que é o Vinícius Lanza, ele voltou da Universidade de Indiana para treinar no Brasil. E ele tem um super treinador lá na universidade, com medalhistas olímpicos e tudo mais. Tem uma grande equipe, mas voltou para o Brasil para treinar. Então, a hora que você percebe que o treinador, a estrutura que você recebe e a atenção ela é melhor para você, você toma a sua decisão. E hoje tem pouquíssimos atletas olímpicos lá nos Estados Unidos. Você tem o Bruno, você vai ter lá o Fantoni, que ainda está lá. O Fantoni foi para as Olimpíadas? Eu não lembro. Não foi, né? Acho que não foi. Mas o Caio tá lá, tá, né? O Pumpitz. O Caio, mas voltou para o Pinheiros agora, que ele estava na faculdade, né? Ele fez o 5º ano na universidade. Então você tem um pouco dessa transição e da atenção do treinador, da atenção da estrutura para você. Porque lá você é mais um cara, é volume. Os Estados Unidos é um mundaréu de gente. Aqui se você é brasileiro, aqui você vai ter mais atenção. Não é assim, via de regra, que você pode estar lá com o David Marsh, você pode ir para um outro lugar. Na época, próximo das Olimpíadas, os treinadores americanos eles têm um programa olímpico diferente. Eles fazem algo diferenciado. Isso aconteceu já na década de 90 comigo. Então, até 96, eu tinha o Greg Troy lá focado na Olimpíada, ele quer ganhar medalha olímpica. Então, quem pode ganhar medalha olímpica, o programa é para vocês. Depois das Olimpíadas, de 96 para 98, foi difícil para mim, porque acabou a Olimpíada. Agora eu vou cuidar do meu time aqui. E ele virou para mim naquela época já e falou: olha, Gustavo, aqui eu vou focar no time. E como é que você vê isso? Eu falei: não, tá tudo bem, vamos lá. E foi difícil fazer isso, porque eu queria continuar morando nos Estados Unidos, aquela coisa toda, e teve algumas dificuldades. Aí fiz uma troca de treinadores lá na época. Comecei a treinar com um assistente técnico que me dava mais atenção, depois eu troquei do assistente técnico e fui para outro. E foi um período assim difícil. Então, para a vida profissional, e conversando com o Matt Biondi lá você chegou a ver os rivais? Sim. O que eu fiz? As 4... Você chegou, sim, Alberto? Eu fiz uma sequência de 4 vídeos chamado Rivais, meus maiores rivais na minha vida. E eu conversei com o Biondi. Então foi Biondi, Gary Hall, Popov e Xuxa. E eu chamei um que não era rival, mas acho que era uma outra geração, que era o Peter Van der Hogenband, mas ele não tinha agenda para fazer. Vai, tá bom. Então não precisa. Vou fazer com os 4 que eu gosto mesmo. E aí a gente fez essa conversa e o Biondi falou da dificuldade que ele teve antes do 92. Que ele estava meio solto ali. E que tem muito a ver com isso. Se você está na faculdade, se você está no time, se você está naquele grupo, é uma coisa. A hora que você sai, é uma dificuldade para um atleta profissional na natação ainda, né? Porque você não tem um time que você representa. E aqui no Brasil você tem. Você falou de Michigan lá, né? Que seu filho estudou lá, sua filha está estudando. Você está no Hall da Fama lá. Nem o Michael Phelps está lá, mas a gente tem o nome do brasileiro. O Michael Phelps não é tão bom assim ainda, né? Será que tem algum... Por que ele não está? Porque... Não deu tempo ainda? Não, ele já era profissional, né? Quando ele estava na faculdade, então o nome dele não no Hall da Fama de Michigan. Isso, de Michigan. Não, tô pensando no Hall da Fama lá de Forte Michigan. Lá de Michigan. E ele não estudou em Michigan, né? Ele não representou Michigan. Então ele não poderia estar. Ele fez aulas em Michigan e na região ali. Ele não é formado por Michigan. Apesar de ter uma... Aliás, eu não sei se ele foi formado em Michigan. Acho que não foi, não. Mas ele sabe que ele tem 2 tatuagens, né? Não. Uma bem aqui na linha da sunga, né? Que a turma coloca. Ele tem a tatuagem dos aros olímpicos e a tatuagem de Michigan. Ele é um fanzaço. Mas o seu nome que tá lá. É o meu nome que tá lá. Mas a touca tá do lado. Você já viu, né? Eu já postei aqui. A touca do Michael Phelps e a minha touca tá lá. Todos os atletas internacionais que passam lá. E queria que você falasse sobre suas experiências olímpicas. Em Barcelona você teve aquela sua medalha e que tem uma grande participação de um peruano, né? Tem uma história engraçada ali. Salinas. Você conta essa história que foi graças a ele que tem essa medalha aí. Que seu nome saiu em 8º lá. Teve muita gente envolvida naquela medalha, né? Tanto em termos de treinamento, em termos de chegar lá bem preparado, de modelo mental, de competição. Que essa história passa por uma frustração nos 200, né? Que eu estava apavorado na noite anterior ali. Achava que eu estava bem, né? Mas eu dormi muito mal, acordei mal, mudei estratégia de prova, né? E aí passei forte pra caramba. Alberto lembra, né? Passei 1º, 3º, 5º e 8º, meu. Pra quem ganhar uma medalha, né? Eu estava voando, né? Eu tava bem pra caramba. Não vou nem para as finais. E aí 2 dias depois eu tenho que nadar ao 100 livre. E aí a hora que você chega numa prova e eu tinha uma dificuldade com os 200 assim, meio mental na longa, sabe? Doía, o 200 dói, cara. Você fala assim, que prova que dói? É o 200. Porque o 200 você tem que ter velocidade, você tem que ter explosão, você tem que ter condicionamento, você tem que ter seja lá o que for, né, para fazer o seu resultado. E eu estava assim, com medo da prova.
E a hora que você entra numa prova com receio, com medo, a coisa não dá certo. Mas aí a hora que chega no 100, eu já estou preparado, eu respirei, pô, conversei com os treinadores, o Alberto estava comigo, estava coordenando toda a parte de treinamento dentro das Olimpíadas de 92, e aí cheguei mais relaxado no 100. E a hora que eu chego relaxado no 100, eu durmo bem, acordo bem, classifico em segundo e vou para as finais. E nas finais tem o problema do placar. Né? Então, assim, bato a mão no placar, o Biondi passa feito um desesperado, o Popov passa atrás, acelera, aí eu dou a última abraçada ali, eu percebo que eu ganho do Biondi e percebo que eu perco do Popov, estava claro isso, né? E visualmente o Popov estava na frente, foi 4 décimos de diferença. E a hora que eu olho para o resultado não sai. E aí demora para sair o resultado oficial, né? Que é esse momento aí dos 40 minutos entre a medalha de o 8º lugar e o 2º lugar. E aí dizem as más línguas que a primeira vez que fizeram análise, olharam uma raia só, que seria, teoricamente, a minha. E a hora que pegaram o meu tempo, jogaram contra o placar e empataram com o Biondi. Mas dizem as más línguas que olharam a raia errada, né? Não sei se que era a raia do Biondi. Lembra disso? Então, mais ou menos essa história que eu tenho. Aí o Salinas, que era o peruano, que era o juiz, um dos juízes de prova, falou o seguinte: bom, negativo. Em vez de olhar só uma raia, vamos olhar as 8. E aí ele pega raia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí pega o resultado do cronômetro que estava na tela, né, do oficial, e o resultado que estava no placar, na filmagem, e faz um depara ali na hora e vê o resultado. E aí nessa hora fala assim, não, ele pegou o segundo. E aí estava claro que eu não tinha empatado com o Biondi em 4º lugar, porque se empata em 4º, quem ganha a medalha é o John Olsen, que ficou ali em 3º, né, que depois foi para 4º. E a hora que eu vou para 2º, aí deixa todo mundo bravo, né? Stefan Caron, que era prata, foi para bronze, um que era medalhista, não é medalhista. Só o Biondi que não estava nem aí, né? Porque ele não estava para 4º, para 5º lugar, não ia fazer diferença nenhuma na vida dele. Mas foi um momento tenso, foi um momento muito tenso ali. Lembro, assim, claramente de algumas coisas, né? O pessoal querendo entrevistar, eu não dando entrevista, Fátima Bernardes tentando entrevistar e falando um monte de coisa. O Pio, Rogério Romero, conversando comigo ali e olhando, eu assim, o que está acontecendo, meu? E aí no final, só alegria. Eu até mandei uma publicação para os nossos membros do nosso canal mandarem algumas perguntas, e a Mirtz fez uma pergunta que ela queria saber de você: qual das medalhas que você conquistou que você não achava que ia ganhar e no final levou, ou não teve nenhuma? Que eu não achava que ia ganhar? Cara, acho que é do revezamento 4x100 livre, de 2000. Essa aí, chegando na Olimpíada, né? Porque depois das eliminatórias eu falei, cara, não, vamos ganhar essa medalha. Porque na Olimpíada de 2000, 92, eu estava muito preparado ali. Eu não estava nem pensando se ia ganhar ou não. Eu vou ganhar essa medalha e pronto, né? E tinha o Alexander Popov, chegando nas Olimpíadas, o Alexander Popov, o Stefan Caron e o Matt Biondi, eles estavam empatados em primeiro e eu estava em 4º. Eles estavam com 49-18, se eu não me lembro. Os 3 empatados com o mesmo tempo. E eu em 4º. Tanto é que eu estava na última série, baliza 5. Né? E cada um deles estava do lado do Popov. Eu nadei do lado do Popov nas eliminatórias. E do Biondi. Aí eu tô lembrando, tô olhando pro Alberto aqui para ver se ele lembra também, fazendo isso mesmo. Confirma, pô, fala que sim, por que não? Eu tenho essa foto, inclusive. Biondi está na raia 4, eu tô na raia 5 nas eliminatórias, ou seja, 3 séries fortes, eu tô na última série, baliza 5, 4º tempo. Então ali eu sabia que tinha chance e falei, cara, essa medalha é minha, vamos pra cima desses velhos, né? E foi isso que eu fiz. Em 96, cara, eu tava firme ali. Né? Pan-Americano 95 eu fui bem, eu tava nadando bem, eu tava não sei o quê. Vem lá o Daniel Loader, dá uma louca, né? Mas tinha gente muito boa naquela prova, né? Tinha gente muito forte, mas era uma prova equilibrada e não tinha dono. Se não tem dono, meu, essa prova é minha. Então peguei lá a medalha. Em 2000, a gente não tinha revezamento para ganhar medalha. Não tinha, cara. A gente tinha lá, o Xuxa veio com o pé quebrado, um tornozelo ruim, eu não estava assim, eu já estava velho, né, com 27, lembra? Então já cheguei assim meio esquisito, meio que, pô, e aí o que a gente vai fazer? 2 calouros, olhava pra cara do Edivaldo, falei, Edivaldo, você tá na Olimpíada, cara, vamos embora, vamos lá, calma, tá, baiano. E o Carlos Jaime não fazia noção nenhuma, ele achava que ele estava numa balada lá em Goiânia. Então tava todo mundo ali, 2 calouros, né, mas os meninos super focados, né, querendo dar resultado. O Xuxa, que era o grande
tinha um grande resultado de 98, 99, né? 98 fez 48,68, em 99 ele estava nadando bem pra caramba no PAN. A gente precisava dele bem, né? Não adianta você pegar dois caras experientes que foram bons, mas que não estão bons naquele momento. Mas o que aconteceu ali foi que o revezamento da Holanda, ele que estava com o Peter van der Hogenbaan, que veio a ser o campeão olímpico, o primeiro cara abaixo de 48 naquelas Olimpíadas, ele descansa o cara nas eliminatórias. Você conhece essa história, né? Não, mas não. Você não conhece Não. essa? Ah, meu. Ele descansa o Peter. O revezamento da Holanda era tão... Se a Austrália e Estados Unidos, esquece. Primeiro, segundo, esses caras vão decidir quem vai ser os melhores aí. Então esquece. Só tinha uma medalha para ser disputada, que era o bronze. E aí os caras descansam o Peter, porque o revezamento era bom pra caramba, tira o Peter e põe o outro cara nas eliminatórias. E nas eliminatórias, o mesmo cara que substitui o Peter para ele só classificar e o cara descansar e nadar à tarde, desclassifica o revezamento. E aí você pega assim, tem Rússia, Suécia, Itália, Brasil, França, nem sei quais eram todas as equipes que estavam lá. E a hora que a gente vê uma Holanda desclassificada, é uma felicidade da galera. Todo mundo, não era só nossa, mas o Xuxa ficou mais feliz, né? Ele vibrou, tá? Ele falou, calma, Xuxa. E a gente vai para as eliminatórias assim, meio que transtornado, fazendo, cara, vamos ganhar essa medalha. Porque agora a Holanda ia nadar, os dois primeiros fizeram 3,13, né? Um pau a pau ali dos dois. A Holanda ia nadar para uns 3,15, que seria mais ou menos 2 a 3 segundos na frente do resto. E o resto estava muito equilibrado, porque a Rússia tinha o Popov e não tinha mais ninguém. Tinha um outro lá. Tinha a Alemanha do nosso lado. A Alemanha, sempre aquele time equilibrado. Nunca tinha um cara de 100 livre que estava ali, né, nas cabeças. Era sempre assim, uma equipe equilibrada e foi um grande rival nosso ao longo da história da década de 90. Suécia tinha Frolander, que foi medalhista. Lá, ganhou ouro no sem borboleta. Aí você tinha sempre um ou outro ali, então estava tudo equilibrado. E a hora que a gente vai para as finais, fala, cara, essa medalha é nossa. A gente pegou baliza 2, o Xuxa nadou mal pra caramba nas eliminatórias. Eu virei para ele e falei assim, quer que eu abra à tarde? Que você não tá legal, né, meu? Ele falou assim, não, à tarde deixa comigo. Ele fez 50, 60 nas eliminatórias. 50, um cara que tem 48, ele piorou 2 segundos. Eu falei assim, nossa, porque ele estava com o pé machucado, né? Tinha aquela relação. Aí à tarde ele falou, deixa comigo. Não sei de onde ele tirou um 49,70, 49,65. Ele abaixou 1 segundo das eliminatórias. Eu vou em segundo e todos fizeram a mesma estratégia de prova. Então, assim, Frolander na Suécia foi em segundo, Popov foi em segundo, eu fui em segundo. Todo mundo, assim, da disputa do bronze, colocaram os melhores em segundo. Porque, no caso, o Xuxa foi em primeiro, mas eu estava melhor do que o Xuxa ali naquele momento, né? Achava que estava, porque depois meu tempo foi igual ao dele na prova, mais ou menos. E aí a gente avança ali e fica um pau a pau. E quem resolve são os calouros, os caras que estavam ali para compor. E o Carlos Jaime e o Edivaldo nadaram pra caramba, segurando aí alemão, sueco e aquela coisa toda. E a hora que a gente ganha aquela medalha, é uma festa, cara. Comemorei tanto, mas fiquei 2 dias dolorido de comemoração. Não foi nem da prova, de comemoração, de tanto assim, né, naquele negócio. E foi uma medalha que... Demorei para responder a tua pergunta, que você deve ter um monte de outras. Mas foi uma medalha, assim, essa medalha vai ser duro ganhar. Não, e aí depois dessa medalha, né, você já começa o finalzinho da carreira e você começa a trajetória de empresário. Aí você começa a iniciar a metodologia em 2004. E como você sai desse alto rendimento para criar uma metodologia focada na área formativa? A AMGB mudou alguns conceitos que você tinha sobre a natação? Olha, eu sempre fui muito focado e entendia muito a parte de alto rendimento. Eu vivenciava isso, né? Então você pensa assim, empreendedor, né? Um empreendedorismo do corpo, que você vivencia, então você tem objetivo, você tem planejamento, você tem mentores, que são os coaches, você tem o índice que você precisa fazer, os objetivos, você trabalha em equipe, em time, você tem um arsenal de empreendedorismo dentro do esporte que, se você tem a noção que isso acontece, você pode pegar esses elementos do empreendedorismo do corpo e jogar para o empreendedorismo dos negócios. Empreendedorismo da vida, com certeza, e dos negócios. Mas essa transição, ela estava muito clara na minha mente. Eu empreendi dessa forma e agora eu vou empreender dessa.
Só que eu não tinha as ferramentas do empreendedorismo de empresário, de negócio, porque tem outros elementos. Eu sempre fui liderado pelos treinadores, fui capitão de equipe, aquela coisa toda. Mas como é que é fazer uma gestão de um time? Como é que é você olhar para fluxo de caixa? Como é que é para você fazer investimento, tomar decisões estratégicas? Como é que é você entrar no trabalho operacional? Como é que é isso, né? Então essa transição ela passou por competência, por desenvolvimento de competência em outras áreas. Isso foi muito legal também, porque o atleta ele é acostumado a isso, é acostumado a subir o sarrafo. Ele é acostumado a você pressionar e falar assim, cara, vamos fazer o seu melhor agora. O índice é 1/100 de segundo. Vamos para cima, vamos fazer isso. Então, dentro do esporte que você tem um esforço físico, você tem um desenvolvimento de um jeito. E se você vai para o empreendedorismo, se você colocar as mesmas horas, colocar a mesma intensidade, você também prospera. Você também cresce nesse sentido. E acho que esse que é o grande lance, que os esportistas, algumas vezes, não entendem que isso é necessário. Cara, usa aquilo que você usou no esporte, canaliza para outra direção aqui, mas pegando o mesmo valor, o mesmo princípio. Você vai ver como é que você vai dar resultado. E dentro da metodologia, foi isso que aconteceu. Então a gente está iniciando em 2002 a nossa primeira unidade, em 2004 a gente inaugura a segunda aqui em São Paulo. E a metodologia ela nasce de uma necessidade dos nossos negócios de ter um trabalho de formação, um trabalho estruturado, um trabalho conciso, uma consistência, cadência, vivência dos alunos, vivência dos pais dessa conexão. E isso foi muito legal. Fazer essa conexão foi muito legal. E é um negócio assim, tá escrito aqui, ó, água é a nossa vida, tá aqui atrás feito pelos nossos clientes. Isso aqui é um desenho feito pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros. E quando você transforma a vida das pessoas, você educa por meio da natação e você faz com que as pessoas vivam mais e vivam melhor, cara, tá muito claro para mim que esse negócio é legal. E você tinha essa visão aí da natação, do nadador, da iniciação, e hoje você caminha um pouco para a capacitação de professores. Então a MGB ela faz eventos presenciais ou também eventos online hoje em dia. E como você enxerga essa evolução de cursos para as plataformas digitais? Como realizar uma capacitação de natação de forma online? Olha, tem muita gente que não gosta do online, né? Que é você vê aquela tela plana ali, começa a ver as coisas. Eu gosto, eu já fiz vários cursos online. Eu gosto do desenvolvimento online, que tem uma relação de tempo e de prioridade, né? Então, para quem é acostumado a trabalhar bem com agenda e com produtividade, facilita a vida, porque você consegue colocar dentro do seu trabalho, dentro do seu momento, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional. Só que é claro, se você só fizer o trabalho online ali, cansa um pouco. E aí a vivência, né, próxima e o abraço e as conexões pessoais, ela cresce quando você está no mano a mano. Então a gente já fez uma transmissão online, que a gente fez uma gravação ali, que foi legal, foi interessante. Mas olha a diferença disso aqui. Você olha no olho, eu vejo a tua expressão, você olha para mim, você vê que eu estou empolgado, aí você fala um outro negócio, aí você levanta a bola, você dá sequência. O online ele fica um pouco frio, ele fica um pouco distante. Né? Então é melhor tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. Eu sou dessa geração. Né? E acho que isso precisa ser resgatado. As conexões, pessoas se relacionam com pessoas. Negócios são feitos por pessoas, não é um CNPJ que está lá. É o Zé, a Maria, o José, é o abraço. E o nosso meio, a natação, a educação física, é muito voltado para as pessoas e para o abraço. Então a gente trabalha aqui dentro, lógico, com processo, com trabalho, com estruturação. As empresas elas investem nesse processo, nesse trabalho, nessa estruturação, mas no próximo passo é a conexão com os professores que funcionam. É um trabalho que vem dentro do online, da educação à distância, onde o professor ele pode se preparar no tempo dele, onde ele pode se desenvolver no tempo dele, mas também a gente oferece os momentos que são presenciais para você ter o abraço, para você ter a conexão e para você ter aquele salto, né? Então, para aqueles que se preparam virtualmente, quando ele vem para um evento presencial, o salto é muito maior daqueles que não se aproveitam da educação à distância. Que eu acho que essa é a grande diferença hoje em dia, é você fazer esse híbrido. Não precisa fazer tudo presencial, que você tem que ir até lá, gasta, é financeiro, é tudo mais, mas esse equilíbrio ele é fundamental. Então a gente tem muitas opções hoje no online, nas nossas plataformas, e muitas opções no presencial. Inclusive, como você mencionou aqui, o Encontro Internacional, que são 3 dias de eventos
focados em desenvolvimento, tanto do lado pessoal, que você vai ter insights ali para desenvolvimento de vida, quanto do profissional também. E já falando desse encontro internacional, fala um pouco sobre o que vai ser esse encontro, quem vai estar participando, eu acho que vai ser o maior encontro de natação. O nosso encontro, ele tem 3 momentos, né? Então a gente tem um momento de alto rendimento, a gente tem um momento de gestão e a gente tem um momento de professores. Então, todos os profissionais envolvidos aqui na metodologia vão estar presentes, né? Nosso time pedagógico. A gente convida pessoas internacionais que vão estar presentes, né? Depois eu pego a lista, coloco aqui no link para vocês entrarem e verem todos os nomes. Mas o que é importante? Que a gente consegue conectar dentro do encontro internacional pessoas e necessidades que são específicas. Então, se você quer um curso de bebê, vai ter. Se você quer um curso para desenvolver na área de treinamento, vai ter. Se você quiser algo focado em natação infantil, vai ter. Se quiser criatividade, vai ter. Então, a gente oferece tudo o que está envolvido em natação. E esse ano, a grande novidade é que a gente fazer esse evento em 2 dias, focado nos gestores e nos professores. Agora, a gente ampliou um dia, porque a Federação Aquática Paulista está fazendo um congresso de alto rendimento lá dentro do nosso evento. E a gente é parceiro nesse projeto. Então, o que a gente traz com o alto rendimento? Os maiores treinadores do Brasil vão estar lá, os treinadores de atletas medalhistas, atletas olímpicos, eles vão estar lá. E a gente vai falar de águas abertas, vai falar de treinamento, vai falar de desenvolvimento focado no alto rendimento. Então, essa é uma novidade bem interessante. A gente vai ter uma plenária inteira focada nisso. E para a metodologia, para os nossos parceiros, nesse dia, além dessa plenária de alto rendimento, a gente vai trabalhar workshops mais focados para os nossos parceiros, aí é mais exclusivo para a metodologia, de detalhes do nosso processo, do nosso trabalho e nas dificuldades, plano de aula, processo de trabalho, capacitação, certificação, seja lá qual, mapas de ocupação, a gente vai trazer workshops específicos para a nossa galera. E aí você passa pela gestão e pelo desenvolvimento, é curso, é programa para deixar todo mundo feliz, né? Então fica o convite aqui para a turma que quiser participar, que quiser estar com a gente, porque vai ser legal. E você fecha com a Natação Criativa mais uma parceria. A gente estava presente no primeiro encontro, então eu fui palestrante nesse primeiro encontro. Eu também fiz essa parceria para indicar as pessoas para o encontro. A Natação Criativa foi o que mais indicou no primeiro encontro, então a gente vem de novo aí com desconto de 5% aí no cupom. Então, só entrar em contato com a gente que te passa o cupom. E queria falar como que é essa parceria, como você vê a parceria com a Natação Criativa? Olha, a parceria com todos as pessoas do nosso mercado aquático, ele é muito importante. Com vocês especificamente, uma parceria forte, aí a gente já percebeu, a gente percebe, a gente vê a influência que vocês têm no mercado, junto com a comunidade da natação criativa, e isso só ajuda. Tem a questão de quando você forma parcerias de sucesso, e a gente não conhece ninguém que faz as coisas sem parceiros. Então a gente tem muitos parceiros, né? Vocês são pilares aqui para o nosso negócio, porque vocês estão no mercado aquático, vocês trabalham com formação, trabalham com os profissionais de educação física, e essa conexão é muito importante para a gente. E quando você tem isso, você prospera. É uma via de 2 mãos aqui, a gente consegue construir, e o objetivo que a gente tem ele é muito parecido, é desenvolver os profissionais, é desenvolver o nosso mercado. Esse evento é um evento que a gente faz, que é um evento que é importante para a gente, mas a gente está muito mais focado no desenvolvimento profissional da turma do que em qualquer outro objetivo que a gente tenha aqui dentro do nosso negócio. Então é bem legal isso, uma parceria assim, campeã, já foi lá no passado e agora a gente retoma aí com uma força danada, meu. Obrigado. E a gente trazendo essa tecnologia, você falou do mundo online, do estudar online, o que você acha da tecnologia vindo para a borda da piscina? Porque a gente vê a musculação através de aplicativo, a gente vê a ginástica e a natação. O que falta aí para a gente trazer essa tecnologia? A metodologia traz com chamada, com avaliação, entregando para os pais. Como você enxerga essa tecnologia indo para a borda da piscina? Não tem como você fugir da parte tecnológica, né, quando você está falando de educação ou de qualquer atividade, né? A tecnologia ela vem para compor todo um cenário de trabalho que você tem dentro das empresas. Algumas empresas elas são 100% tecnológicas. No nosso caso, a tecnologia ela faz parte, ela nos ajuda a cumprir com os nossos objetivos. Então, a nossa plataforma ela tem essa função de fazer uma chamada, de ajudar nas chamadas, de ajudar na sala de aula, que é dentro da piscina, né, nas turmas, nos grupos, de fazer as avaliações para que os professores tenham mais facilidade e para que, principalmente, o pai entenda e veja de uma maneira clara e objetiva o desenvolvimento do filho. Assim como na escola. Na escola você quer ver como é que meu filho está indo. Ele melhorou, ele piorou.
né? Às vezes a gente fica muito focado na nota, mas a nota não é talvez o mais importante, né? O esforço, sim, ele é muito importante, porque o esforço te leva à sua excelência, ao seu melhor, e a nota, ele é só uma foto do momento, e isso pode ser um assassino até de criatividade, né? Se você tira uma nota, pô, agora você é inteligente, agora você é bom. Não necessariamente. Quer dizer que você foi bom nessa etapa, nesse momento. Agora, está continuando a colocar o esforço, está continuando a ter a dedicação para aquilo acontecer, isso tem tudo a ver com comportamento. Por isso que a questão comportamental ela é fundamental no desenvolvimento de qualquer jovem, de qualquer criança, de qualquer adulto. Porque melhorar, evoluir um pouco, a gente consegue, cara. A gente nunca vai atingir a perfeição, a gente vai na busca da excelência. Então, paradoxo, né? Você está em busca de excelência, você nunca vai atingir. Mas você pode ser excelente hoje, né? Você melhorou hoje do que você foi ontem. Você melhora amanhã do que você foi hoje. Agora, perfeito você não vai ser. E aí a gente cresce, a gente constrói e a gente faz a coisa acontecer dessa forma. E caminhando aqui para o nosso fim já, eu queria deixar uma pergunta aí. O que você acha daquela série 100 do 100, que é emblemática? 100 de 100? É emblemática da natação. Aí até hoje é utilizado. Hoje é muito mais assim, para falar que fez, né? Antes me convenceram que era bom para você. A primeira vez que eu fiz 100 de 100 foi com o Greg Troy lá nos Estados Unidos. E ele falou, a gente vai ter aqui 100 de 100. E a primeira vez que eu não fiz 100. Eu era velocista. Olha isso, Alberto. O velocista não fazia 100 de 100. Ele fazia 90 de 100. Eu falei, cara, que absurdo. Como assim? Né? O velocista ia fazer 30 de 100, no máximo, né? E já ia ser muito. Hoje em dia você fala para um velocista fazer 30 de 100 e fala assim, você tá de sacanagem comigo. Tava vendo o podcast lá do, como é que chama o inglês que acabou de vencer aqui, o Ben Proud. Ele nada... Você escutou a entrevista dele? Fez uma entrevista no Swim Swam. E o Ben Proud, ele nada cerca de 7 a 12 quilômetros por semana. 7 a 12. Então você imagina, o cara faz o quê? 8 treinos de 1.000? 1.000 metros? 8 treinos de 1.000. Se for fazer 9, vai ter que nadar 700 por treino. Cara. E agora, a parte física, então, o que ele faz dentro d'água? Ele dá tiro de velocidade, saída e posicionamento técnica. Acabou. Fica lá 1 hora na piscina para fazer 1.000 metros, 1.200, né? E a parte física fora d'água é onde dá força toda aquele. Né? É um adulto, um atleta adulto que já tem habilidade, já tem flexibilidade, já tem o próprio estilo, né? Mas voltando à sua pergunta aqui, o 100 de 100, a primeira vez foi 90 de 100, e eu acho que eu devo ter feito o 100 de 100 na minha carreira umas 7 vezes, ou 8. Fiz algumas vezes com o Greg Troy e fiz algumas vezes depois. O John Urbanchek não acreditava nisso. Né? Ele não era muito adepto, era muito mais estudioso no assunto. O Greg Troy é paulada, meu. Faz aí. E quando eu voltei para o Brasil, treinar com o Albertinho de 2000 a 2004, eu falava, vamos fazer 100 de 100? Vamos fazer 100 de 100? E ele assim, pô, tá louco, meu. Eu tava treinando com a Flávia Delaroli, que nadava 2.000 por dia, né? Que já tava na outra pegada, mas ele fazia porque eu gostava, né? Porque na questão mental, emocional ali, de pô, eu fiz 100 de 100, então agora eu vou entregar o resultado, funcionava de uma certa forma. Mas eu acho que não serve para nada. A turma pode continuar fazendo, mas não serve para nada, eu acho. Falei certo ou não? Não serve. Não sei se vai ter gente que vai achar ruim aqui. Mas se você quer um desenvolvimento mental de falar que fez, isso vai te ajudar, aí serve para muita coisa. Aí pode fazer. Boa. E para a gente fechar aqui, a gente teve uma pergunta do William Bezerra, um dos membros do canal, que ele queria algumas dicas para quem quer empreender na natação. Ele é professor de natação e quer empreender. Empreender na natação? Bom, tem vários aspectos que você pode empreender. Se você é professor, você pode começar olhando o número de alunos que você tem na sua aula e a relação de retenção que você tem dentro da sua aula, na sua academia, no seu clube, na sua escola. Porque às vezes a gente pensa em empreendedorismo de fazer um negócio próprio, que isso pode ser também. Mas imagina você empreender dentro da atividade que você está exercendo nesse momento, que acho que é a grande diferença da divisão dos profissionais de educação física. Você pode empreender, você pode e deve empreender no seu local de trabalho hoje. E isso passa por uma decisão de saber o que está acontecendo. Porque é muito fácil você pegar qualquer, não é só de profissional de educação física, não, mas qualquer profissional que chega e fala assim, eu quero ganhar um aumento. Vai pedir aumento de salário. Quero um aumento. Por quê? Estou ganhando pouco. Por quê? Porque eu mereço. Não, merece. Ganha pouco, mas me dá dados, né?
Então, e muitas vezes você não tem essa relação de saber o que está acontecendo e isso gera uma relação talvez de distância em relação à gestão. Mas procure saber quais são os alunos, procure saber qual que é a sua retenção, veja o que os clientes estão falando de você, pergunte para eles, peça feedback para as pessoas que estão ali do seu lado, que são os coordenadores, os gestores, se desenvolva, vai buscar cursos. Vai buscar cursos não só da sua área de habilidade, que é muito fácil eu fazer um curso de bebê ou de aperfeiçoamento de iniciação, seja lá qual for, mas é mais difícil eu sair da minha zona de conforto e estudar empreendedorismo. Estudar matemática, por exemplo, para ter um raciocínio mais lógico, para saber fazer conta, quando você pega essas proporções, saber o que é churn, pegar números, dados ou informações ou palavras que estão circulando no empreendedorismo. Esse é o primeiro passo. Se quiser falar de abrir negócio ou quiser empreender fora da área de aulas de educação física, vai para a área de personal, monta uma academia, cria um produto, começa a criar um canal no YouTube, canal no Instagram, produza conteúdo, tem coisa pra caramba para você fazer. Mas a primeira coisa é empreender uma visão empreendedora onde você está. Não adianta assim, quero ser dono de academia, mas você entende alguma coisa disso? Não. Quantos alunos você tem aí na sua aula? Não sei, nunca fui atrás. Cara, vai atrás disso. Senão fica fácil, né? Quero empreender e não consigo. Não consegue porque não se prepara. Eu acho que essa dica é importante até para mim. Acho que o grande sucesso da natação criativa foi quando eu saio da minha zona de conforto e vou fazer administração na GV. Porque eu começo a ver a administração de uma forma geral. Porque eu ia fazer administração esportiva e por dicas ali de profissionais, até curso, foi o Guilherme Moscardi que me deu essa dica. Ele falou, você quer aprender administração? Vai fazer GV. Depois você traz para a área do esporte. Que foi onde eu tive uma outra visão que hoje eu falo, eu consigo administrar um bar, consigo administrar uma multinacional, então com a base que eu tenho. Então, mas eu só fazer um parênteses em relação a isso, que é uma oportunidade e algo que você foi atrás e que é muito legal. Só que a maior dificuldade que a turma que está assistindo fala assim, putz, então se eu quiser empreender eu tenho que fazer GV? Não! Você não precisa fazer GV. Ótimo, é uma super experiência e é um outro patamar. Mas para você dar um passo, cara, busca o Sebrae. Compra livro de empreendedorismo. Começa a fazer cursos de graça. Tem um monte de empreendedores dando cursos de graça na internet, por aí. Vai para os conteúdos. Porque eu acho que quando você quer empreender e você vê, não, eu só vou empreender. Pô, o Renato falou que ele fez GV, eu nunca vou conseguir fazer GV. Então não vou fazer nada, eu estou aqui, parou. Não, para com isso, meu. Vai atrás, dá um passo. Dá um passo. Depois lá na frente, cara, estou preparado mentalmente, tenho recurso, porque GV você vai precisar de que recurso, né? Então não vem com desculpinha, não. Porque às vezes assim, eu não tenho recurso para fazer GV, então não vou empreender, não vou ficar aqui e tal. Não, para com isso, vai atrás de informação, meu amigo. Hoje eu estou fazendo pelo Sebrae e hoje tem um modelo online pelo Sebrae. Você não sai da sua casa. Então, o Sebrae é uma ótima ferramenta de... E pra gente finalizar, Gustavo, eu vou tietar, né? Porque eu falei que você é meu ídolo, eu tenho essa camiseta, que é a assinatura de todos os atletas que foram para as Olimpíadas do Japão. Só não tem da Ana Marcela, então Ana Marcela falta do Japão? De Tóquio. Nas Olimpíadas de Tóquio. Mas só Fernando... o Schaefer. Eu juro que eu vi Fernando Scherer. E eu quero também... Como o Japão, o Xuxa não foi pra lá. Tô brincando, agora tá. E eu quero a assinatura dos medalhistas olímpicos também nessa camiseta. Rapaz, é só se for agora, claro. E além disso, eu vou querer uma assinatura na minha touca, que vai ser sua e do Alberto. E eu vou começar uma nova camiseta com nova assinatura de todo mundo que eu vou entrevistar em podcast. Então você vai ser o primeiro aí. Próximo vai ser o Alberto e os outros aí que vierem vão assinar aqui pra gente criar uma história. Será feito com o maior prazer, viu? Obrigado pelo convite aí, foi um ótimo papo. Então, brigadão aí, obrigado mesmo aí pela entrevista, pela segunda vez e obrigado pela parceria aí que ainda a gente vai ter muitos frutos aí pela frente. Vamos em frente. Um abraço, turma. Valeu, obrigado.